Nada influencia mais o rumo da sua vida do que a forma como você se relaciona com sua mãe. Sim, é isso mesmo. Nenhuma conquista, nenhum trauma, nenhum relacionamento, nenhuma busca espiritual ou terapia profunda tem tanto impacto quanto esse vínculo primordial. Ainda que você não perceba, ou mesmo que diga que essa história já passou, ela continua ecoando em tudo que você vive. Porque é pela mãe que a vida chega. E quando esse fluxo é interrompido, mesmo que de forma sutil, a vida inteira se torna mais difícil, mais pesada, mais confusa. Hellinger, com sua clareza implacável, dizia que tudo começa com a mãe. Tudo. O sucesso, o amor, a saúde, a força, a prosperidade. E quando algo na sua vida não anda, quando há um vazio que você não consegue preencher ou um padrão que se repete sem explicação, ele aponta com firmeza: olhe para sua mãe. Mas o que isso quer dizer na prática? Significa olhar não com os olhos da criança ferida, mas com os olhos da alma. É sair do julgamento, da expectativa e da cobrança, para reconhecer que ela foi sua mãe. A única possível. E que, por meio dela, você recebeu o mais importante de todos os presentes, a vida. A maioria das pessoas que carrega ressentimento, mágoa ou indiferença pela mãe não se dá conta de quanto isso interfere em sua própria capacidade de viver, de criar, de receber, de confiar. E não se trata de culpar a mãe, muito menos de negar a dor. Trata-se de algo muito mais profundo e libertador: aceitar a realidade como foi. E tomar a mãe, como ela é. Tomar a mãe, na visão de Hellinger, é um movimento interno de reconexão com a fonte da vida. É dizer internamente: eu recebi de você. Mesmo que tenha doído. Mesmo que tenha faltado. Mesmo que tenha sido diferente do que eu queria. Quando esse movimento acontece, algo muda por dentro. Uma força silenciosa começa a surgir. E a vida, que antes parecia empacada, começa a fluir com mais leveza. Muitas pessoas dizem: eu não sinto nada pela minha mãe. Mas essa ausência de sentimento costuma ser um véu sobre a dor. Um congelamento afetivo que foi necessário para suportar aquilo que, na época, parecia insuportável. Só que esse mecanismo de defesa, que protegeu, agora aprisiona. Porque sem sentir, não há vínculo. E sem vínculo, não há fluxo. Por isso, tomar a mãe é também um ato de coragem. A coragem de olhar de frente para aquilo que doeu. De permitir que o amor, bloqueado há tanto tempo, possa voltar a circular. E quando esse amor retorna, ele não volta como ilusão, nem como fantasia de uma infância ideal. Ele volta como força real, como aceitação madura, como um sim à vida. Hellinger dizia que a vida flui quando a mãe é tomada de todo o coração. Não em parte. Não só pelo que foi bom, mas por inteiro. Com tudo que foi, e também com tudo que faltou. Esse é o sim que transforma. O sim que cura. O sim que dá início a uma nova história. Quer experimentar isso agora? Faça o seguinte exercício. Sente-se em silêncio, com os olhos fechados, respire fundo e visualize sua mãe diante de você. Veja-a como ela era, sem tentar mudar nada. E então diga, em voz baixa ou internamente: querida mamãe, você é a minha mãe. Eu sou seu filho, ou filha. Você é a grande, eu sou o pequeno. De você recebi a vida. A vida inteira. E isso foi tudo. Eu tomo a vida de você, com tudo o que ela trouxe. Com o preço que teve. Com amor, com dor, com alegria e com desafios. Agora eu sigo, e levo você em meu coração. Obrigado. Depois disso, apenas fique em silêncio. Sinta. Observe. Talvez venham emoções. Talvez não. Mas algo dentro de você terá se movido. Porque quando reconhecemos, com humildade, a grandeza de quem nos deu a vida, algo em nós se alinha com a própria existência. Esse é um ponto que muitos evitam.
Por que aceitar a mãe como ela exige abrir mão da ilusão de que ela um dia será diferente? Exige deixar de esperar algo que não virá. E, ao mesmo tempo, nos convida a ver o que de fato veio, a vida. E a vida é grande. Maior do que qualquer dor. Maior do que qualquer história. Quando você diz sim à sua mãe, está dizendo sim à vida. Está dizendo sim a si mesmo. Está dizendo, eu quero viver. Se esse conteúdo tocou algo aí dentro, já se inscreve no canal para continuar nesse caminho de autoconhecimento profundo. E me conta nos comentários, qual parte da sua relação com sua mãe você sente que ainda precisa colher? O que mais gostaria de ouvir por aqui? Ah, e se você quer mergulhar ainda mais fundo nos ensinamentos de Bert Hellinger, separamos uma seleção especial de livros com promoções exclusivas. O link está fixado nos comentários. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas o que isso tem a ver com minha vida profissional? Com minha dificuldade de confiar nas pessoas? Com minha sensação de inadequação? E é exatamente aí que vamos entrar a seguir, entendendo como a relação com a mãe se infiltra, silenciosa, em todos os aspectos da nossa experiência humana. Essa infiltração da relação com a mãe nos outros campos da vida não é visível à primeira vista. Mas ela está ali, como uma raiz profunda que alimenta ou bloqueia todos os galhos. Vamos começar por algo que incomoda muita gente, a dificuldade de prosperar. A pessoa estuda, trabalha duro, tenta fazer tudo certo. E mesmo assim, sente que os frutos não vêm. Como se sempre faltasse algo. Como se houvesse uma barreira invisível impedindo o dinheiro de entrar ou de permanecer. E, surpreendentemente, quando olhamos para essa situação com os olhos sistêmicos, vemos que muitas vezes se trata de um não para a mãe. Quando não tomamos a mãe, não conseguimos receber. E o dinheiro, assim como a vida, também é um fluxo de receber. Se você se fecha para a origem, se há um julgamento silencioso ou uma ruptura interna com sua mãe, você pode até ter competência, inteligência, boas intenções. Mas o fluxo do receber fica interrompido. Por isso, Hellinger afirma com tanta clareza, quem toma a mãe, toma a vida. E quem toma a vida, toma também a prosperidade, o sucesso, os recursos. O contrário também é verdadeiro. Quem rejeita a mãe, inconscientemente, se impede de receber. E muitas vezes se sabota para não crescer, para não brilhar mais do que ela, para não trair o sistema familiar. Esse movimento é sutil e profundo. Às vezes, a pessoa se dedica à espiritualidade, mas vive com escassez. Ou se dedica a ajudar os outros, mas não consegue se ajudar. Vive em dívidas, privações, conflitos internos. Tudo isso pode estar ligado à forma como se posiciona diante da própria mãe. Por isso, um exercício sistêmico importante é olhar para sua mãe e dizer, mesmo que internamente: querida mamãe, eu recebo também a abundância da vida, que chegou até mim por você. Eu tomo de você não apenas a vida, mas tudo que ela pode me oferecer. Agora, eu me permito crescer, florescer, prosperar. E honro você em tudo o que realizo. Essas palavras são simples, mas poderosas. Quando ditas com presença, podem reestruturar profundamente a forma como nos sentimos diante da vida. E é fundamental dizer isso não com a mente, mas com o corpo, com o coração. Não se trata de repetir como mantra vazio, mas de permitir que cada palavra penetre lentamente, como uma semente na terra. Outro campo onde a relação com a mãe se expressa é o dos relacionamentos amorosos. Quantas vezes vemos pessoas que vivem conflitos repetidos, que escolhem parceiros indisponíveis, ou que se sentem constantemente rejeitadas? Muitas dessas dores têm origem em uma ferida com a mãe. Quando a criança não se sente vista, acolhida ou amada pela mãe, ela cresce buscando, nos parceiros, uma reparação. Mas o parceiro não é a mãe. E por mais que tente, nunca conseguirá preencher esse buraco afetivo. A relação acaba se tornando uma repetição da carência inicial. E, sem perceber,
a pessoa se coloca sempre em posição de esperar, cobrar, se anular ou se defender. Hellinger nos alerta que só conseguimos nos relacionar como adultos quando ocupamos, dentro de nós, o lugar de filhos. Quem não tomou a mãe, continua agindo no mundo como uma criança carente. E isso desequilibra todos os vínculos. A pessoa exige demais, se magoa com facilidade, tem medo de abandono ou controla o outro compulsivamente. É por isso que ele dizia que o melhor presente que você pode dar ao seu parceiro é ter tomado profundamente sua mãe. Porque, ao fazer isso, você já está preenchido. Já não exige que o outro seja sua salvação. Já não espera ser cuidado como uma criança. E assim, o amor pode circular com liberdade. Se você sente que seus relacionamentos são difíceis ou intensos demais, experimente esse movimento. Coloque uma foto da sua mãe diante de você, ao lado, uma foto do seu parceiro, ou de alguém com quem se relacionou. Olhe primeiro para sua mãe e diga internamente: querida mamãe, você foi a primeira. De você veio a vida, e tudo mais veio depois. Eu reconheço que você veio antes, e que ninguém pode ocupar o seu lugar dentro de mim. Agora eu deixo você no seu lugar, e permito que o amor flua com liberdade nos meus relacionamentos. Esse pequeno gesto pode abrir espaço para algo novo. Pode devolver a cada um seu lugar. Porque, quando os lugares são respeitados, o amor floresce. Outro campo afetado por essa dinâmica é a autoestima. Muitas pessoas buscam incessantemente aprovação, reconhecimento, aceitação. Mas, no fundo, o que desejam é o olhar da mãe. Aquele olhar que diz: você é bom o bastante. E, por não terem recebido esse olhar, tentam conquistá-lo através de conquistas, beleza, perfeição, sucesso. Mas nenhum aplauso do mundo preenche a ausência desse olhar materno. Aqui, Hellinger nos ensina algo valioso: a cura não está em obter o que faltou, mas em aceitar o que foi. E isso muda tudo. Em vez de buscar, sem fim, o que não veio, passamos a reconhecer que o essencial já nos foi dado. E que somos bons o suficiente, exatamente como somos. Um exercício profundo para esse ponto é colocar as mãos sobre o peito, respirar fundo e dizer: querida mamãe, eu queria tanto ter sido visto por você. Queria tanto ter me sentido amado do jeito que eu era. E talvez isso não tenha acontecido. Mas agora, como adulto, eu reconheço que você me deu o que pôde. E isso foi suficiente. Eu me autorizo a me ver, a me valorizar, a me amar, mesmo que esse amor não tenha vindo de você como eu precisava. Essa afirmação traz um alívio profundo. Porque tira a responsabilidade do outro de nos fazer sentir completos. E devolve a nós o poder de nos nutrir por dentro, de cuidar de nossa própria criança interior. Hellinger insistia que a reconciliação com a mãe não era um capricho emocional, mas uma exigência da alma. E que toda a cura profunda começa com esse movimento. Muitos querem resolver seus sintomas, seus problemas, suas dores. Mas querem fazer isso pulando o vínculo com a mãe. E isso não funciona. Porque a alma exige ordem. E a ordem começa com o reconhecimento da origem. A origem é sempre a mãe. Mesmo que você não tenha convivido com ela. Mesmo que ela tenha te deixado. Mesmo que tenha sido abusiva, ausente ou dura. Mesmo que tenha morrido cedo. Ainda assim, ela foi a porta por onde você chegou. E essa porta precisa ser honrada, para que outras se abram. Se você sente resistência ao pensar na sua mãe, se algo em você se fecha, se a culpa, raiva ou vergonha, observe isso com curiosidade. Não se force. Mas também não fuja. Apenas se permita sentir o que vier. Porque o sentimento é o caminho. A transformação não acontece na mente. Acontece quando nos rendemos à verdade do que foi. Quando soltamos as fantasias e reconhecemos a realidade. E a realidade é: a vida veio por ela. E isso basta. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pronto para um novo olhar.
Um olhar mais amoroso, mais maduro, mais inteiro. E é por esse caminho que seguiremos. Porque há ainda uma dimensão mais profunda da relação com a mãe, que está ligada ao nosso destino, ao nosso lugar no mundo, à nossa missão de vida. E essa parte, talvez, seja a mais transformadora de todas. Quando conseguimos tomar nossa mãe como ela é, um novo campo de possibilidades se abre. Não se trata apenas de resolver conflitos emocionais ou ter relações mais leves. Algo muito maior começa a se mover, o destino. A vida, que parecia sem direção ou estagnada, ganha rumo. A missão, antes confusa ou distante, começa a emergir com clareza. Porque tomar a mãe é também tomar o próprio caminho. Muitos passam anos tentando descobrir sua vocação, sua missão de alma. Fazem cursos, experimentam diferentes profissões, tentam seguir modelos externos, mas sentem-se vazios ou desconectados. E, de novo, Hellinger nos ensina, o primeiro passo para encontrar seu lugar no mundo é aceitar profundamente de onde você veio. A mãe é a raiz. E sem raiz, não há florescimento verdadeiro. Você pode até crescer para fora, parecer bem-sucedido, reconhecido. Mas por dentro, a alma sabe que ainda está buscando a permissão para existir. E essa permissão só vem da mãe. Hellinger dizia que quando o filho rejeita sua mãe, inconscientemente, rejeita também sua própria existência. Porque a existência chegou por ela. E quando há essa rejeição, o destino se torna pesado. O corpo adoece, os relacionamentos se rompem, o sucesso se dissolve. Nada se sustenta quando falta esse assentimento profundo à vida. Essa é uma das causas mais ocultas de doenças físicas e emocionais. Muitos sintomas não têm origem apenas em traumas ou estresse. Eles são, muitas vezes, expressões do que a alma não pôde dizer. E o que a alma não pôde dizer é: mamãe, eu te aceito. Esse sim, dito de coração, tem um poder imenso. Ele organiza, pacifica, dá força. E essa força, diferente da força que luta ou resiste, é uma força que flui. Uma força que não precisa provar nada. Uma força que está em paz com sua origem. Se você sente que carrega uma culpa sem nome, uma tristeza antiga, uma sensação de não pertencimento, experimente esse movimento. Feche os olhos, respire fundo, e imagine-se ainda pequeno diante da sua mãe. Veja como ela era. Como te olhava. Como se comportava. E então, mesmo que sua mente resista, diga internamente: mamãe, eu sou seu filho. E agora eu digo sim. Sim à vida como ela me chegou por você. Sim ao destino que me foi dado. Sim ao lugar que eu ocupo nessa família, nessa linhagem, nessa história. Eu tomo tudo, exatamente como foi. E agora, com você no meu coração, eu sigo o meu caminho. Permaneça em silêncio. Respire. Sinta. Esse tipo de movimento, segundo Hellinger, realinha a alma com seu campo de pertencimento. E isso é vital. Porque o pertencimento é uma das forças mais fundamentais que regem a vida. Quando um filho se afasta emocionalmente da mãe, ele se exclui do próprio sistema. E quem está excluído não consegue ocupar o próprio lugar no mundo. Por isso vemos tantas pessoas talentosas vivendo aquém do seu potencial. Elas carregam, sem saber, um emaranhamento com a mãe. Seja por raiva, por pena, por culpa, por julgamento ou por lealdade. Sim, até a lealdade pode aprisionar. Filhos que, por amor cego, se mantêm pequenos, doentes, pobres ou solitários para não superar a mãe. Como se crescer fosse uma traição. Hellinger nos mostra que a verdadeira lealdade é aquela que honra os pais com a própria realização. Quando você cresce, quando você se expande, quando você floresce, está dizendo à sua mãe: aquilo que você me deu foi suficiente. E agora, eu faço valer esse presente. Essa compreensão muda tudo. Tira o peso da culpa. Rompe os laços de dor. E permite que o amor verdadeiro circule. Um amor que não exige.
que não cobra, que apenas reconhece e agradece. E isso inclui também reconhecer a dor. Sim, muitas mães feriram. Muitas foram ausentes, duras, frias, abusivas. E isso precisa ser olhado com honestidade. Não se trata de passar pano ou fingir que foi fácil, mas de entender que, mesmo com todas as falhas, algo maior passou por ela, a vida. Essa distinção é essencial. Separar a pessoa da função. Talvez, como pessoa, sua mãe tenha sido limitada, frágil, quebrada. Mas como canal da vida, ela cumpriu um papel sagrado. E é a essa função que nos curvamos, com reverência. Por isso, Hellinger não propõe reconciliação no nível moral, mas no nível da alma. Uma alma pode se curvar a outra mesmo que a personalidade ainda sinta dor. E é essa postura de reverência que liberta. Se você sente que ainda carrega um não dentro de si, experimente esse exercício. Diante de uma vela acesa, ou de um objeto simbólico, coloque as mãos em posição de entrega, e diga: Mamãe, por muito tempo eu te julguei. Por muito tempo quis que você fosse diferente. E talvez ainda doa. Mas agora, eu decido soltar o que me prende. Eu me curvo diante de você. E recebo a vida. Com tudo o que ela é. Com tudo o que você é. E com tudo o que eu sou. Fique alguns minutos em silêncio. Apenas respire. É comum que lágrimas venham. Ou que o peito fique apertado. Mas isso é sinal de que a alma está se movendo. De que algo antigo está sendo transformado. Ao fazer esse movimento, você não está dizendo que foi fácil. Nem que está tudo resolvido. Está apenas reconhecendo que foi. E esse reconhecimento é a chave da cura. Ao longo de sua vida, Hellinger repetiu muitas vezes: a mãe é a medida do sucesso. E essa frase, aparentemente simples, carrega uma profundidade que poucos ousam encarar. Porque nos obriga a voltar para dentro. A olhar para a origem. A deixar de culpar os outros, o mundo, o destino. E a tomar responsabilidade pelo nosso sim à vida. A mãe é a primeira imagem do feminino. Da nutrição. Do corpo. Do mundo. Quando essa imagem está em paz dentro de nós, o mundo também se torna um lugar mais seguro. Mais generoso. Mais fértil. E quando essa imagem está ferida, a realidade parece hostil. Difícil. Escassa. O mundo se torna um reflexo da ferida original. Tomar a mãe, então, é também reconciliar-se com o mundo. É sair da guerra interior. É abandonar a ilusão de que ainda falta algo. E reconhecer que, na essência, tudo já foi dado. Você pode reforçar esse movimento com uma prática simples, repetida diariamente. Ao acordar, coloque as mãos sobre o coração e diga: Hoje eu tomo a vida, como ela veio, por você, mamãe. E eu me abro para receber tudo o que ela tem a me oferecer. Eu sigo com leveza, com gratidão e com você no meu coração. Com o tempo, essa prática muda a frequência da sua vida. Traz mais clareza. Mais presença. Mais força. Se você chegou até aqui, é porque algo em sua alma está pronto para um novo ciclo. Um ciclo de reconexão, de reconciliação, de retomada da sua força original. E esse ciclo começa com a mãe. Não importa quantos anos você tem. Nem o que já viveu. Nunca é tarde para tomar sua mãe. E, ao fazer isso, tomar também a si mesmo. Com tudo que você é. Com tudo que você pode ser. Se esse texto tocou você de alguma forma, se abriu um espaço novo dentro de você, deixa aqui nos comentários o que mais mexeu com você. E se ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Aqui, a gente segue juntos nesse caminho de consciência, de cura e de reconexão com a vida. E lembre-se, se quiser aprofundar sua jornada com os ensinamentos de Bert Hellinger, temos uma seleção de livros especiais com promoções exclusivas.
O link está fixado nos comentários. Agora me diga, como está a sua relação com a sua mãe, dentro de você? Que parte da sua história ainda pede por um sim?